A paz do Senhor. Que alegria ter você aqui em mais um episódio da nossa série Salmos Explicados, estudo bíblico e devocional completo, onde caminhamos juntos, capítulo a capítulo, para entender as mensagens profundas da Palavra de Deus e aplicá-las ao nosso dia a dia. Antes de começarmos, te peço algo especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe, abençoando famílias e fortalecendo vidas com a esperança que vem das Escrituras. Hoje vamos mergulhar no Salmo 7, um clamor sincero por justiça e livramento em meio a acusações injustas. Nele, Davi abre o coração diante de Deus, se examina com humildade, confia no juiz justo e termina louvando ao Senhor Altíssimo. Vamos seguir verso a verso, com calma, como em uma sala de aula bíblica, permitindo que cada palavra fale profundamente ao coração. E para começarmos, vamos entender o contexto que levou Davi a compor o Salmo 7, um dos mais intensos clamores por justiça e verdade em toda a Bíblia. O Salmo 7 é uma oração de Davi em meio à injustiça. O título nos informa que ele foi escrito a respeito das palavras de Cushi, o benjamita, alguém que provavelmente o acusava falsamente. Davi estava sendo difamado. E esse salmo nasce como uma resposta, não em forma de vingança, mas de clamor. Nesse cântico, Davi pede a Deus que julgue com retidão e revele a verdade. Ele não busca se justificar com as próprias forças, mas confia que o Senhor conhece o coração e trará justiça no tempo certo. É um salmo que mostra a vulnerabilidade humana diante das calúnias e, ao mesmo tempo, a confiança firme na justiça divina. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações parecidas, quando somos mal compreendidos, julgados injustamente ou acusados de algo que não fizemos. O Salmo 7 nos ensina a levar tudo isso a Deus, o único juiz que vê o interior e não apenas as aparências. Com esse contexto em mente, podemos mergulhar agora nos versículos, observando como Davi transforma sua dor em oração e sua oração em confiança. Vamos começar pelo verso 1, onde ele abre o coração diante do Senhor. Em Salmo 7, verso 1 diz: Senhor Deus meu, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Davi inicia com uma declaração de fé e entrega. Antes de falar dos inimigos, ele afirma: em ti confio. Isso mostra uma postura de dependência total de Deus, mesmo em meio à perseguição. A oração começa não pelo problema, mas pela confiança. Ele não diz apenas, livra-me dos inimigos, mas salva-me, indicando que o perigo não é apenas físico, é espiritual, emocional e envolve sua reputação e alma. Quantas vezes também nos encontramos cercados por situações que parecem injustas, críticas, julgamentos, fofocas ou ataques que ferem nossa imagem? Davi nos ensina a não reagir com vingança, mas com fé. Antes de defender a si mesmo, ele busca refúgio em Deus. A verdadeira segurança não está em provar algo aos outros, mas em descansar no fato de que Deus conhece a verdade. E no verso seguinte, Davi continua expressando o peso dessa perseguição, mostrando como se sente diante da injustiça. Em Salmo 7, verso 2 diz: para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Aqui, Davi descreve o sentimento de vulnerabilidade diante do ataque. Ele compara seus inimigos a um leão pronto para despedaçar sua alma. Não apenas o corpo, mas o seu interior. Isso mostra a profundidade da dor. O que está em jogo não é só a sobrevivência, mas a paz, a reputação e a integridade emocional. A figura do leão revela como o inimigo atua, com força, rapidez e ferocidade. Davi se vê cercado, impotente, sem quem o defenda, exceto o próprio Deus. Quantas vezes também nos sentimos assim,
pressionados por situações que parecem nos devorar por dentro. Pode ser uma crise familiar, uma doença inesperada, um ataque injusto ou até pensamentos de medo e ansiedade. Nessas horas, a sensação é de estar sendo rasgado por dentro. Mas é nesse momento que a fé se manifesta, quando reconhecemos que só Deus pode nos guardar completamente, corpo, mente e alma. Ele é o nosso escudo contra tudo o que tenta nos destruir. E nos próximos versos, Davi faz algo muito bonito. Em vez de apenas se defender, ele se coloca diante de Deus com transparência, pedindo que o Senhor julgue seu coração com verdade. Em Salmo 7, verso 3 diz: Senhor, Deus meu, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Aqui vemos o coração sincero de Davi. Ele se coloca diante de Deus com humildade e disposição para ser examinado. Ele não parte do pressuposto de que é totalmente inocente, antes se abre para o julgamento divino. Esse verso é poderoso porque mostra a diferença entre autojustificação e entrega verdadeira. Davi não tenta convencer Deus, nem defender sua imagem. Ele diz em essência: se eu estiver errado, mostra-me, Senhor. Esse é um dos maiores sinais de maturidade espiritual, permitir que Deus nos revele se há algo em nós que precisa ser corrigido. Muitas vezes, quando somos acusados, reagimos com orgulho ou raiva, tentando provar nossa razão. Mas o justo confia que o Senhor é quem sonda corações. Em tempos de conflito, o mais sábio é orar como Davi: Senhor, se eu tiver errado, me mostra, se não, me defende. Nos próximos versos, Davi continua esse diálogo com Deus, reafirmando sua disposição de aceitar as consequências se tiver cometido injustiça. Em Salmo 7, verso 4 diz: se paguei com o mal a quem tinha paz comigo, ou se despojei o que sem causa era meu inimigo. Davi continua abrindo o coração com honestidade. Ele afirma diante de Deus: se eu tiver retribuído o bem com o mal, ou tomado o que não era meu, então mereço o que vier. É uma oração de quem confia tanto na justiça de Deus que se dispõe a ser corrigido, se for necessário. Essa postura revela o coração de um verdadeiro servo. Davi entende que justiça não é apenas pedir para Deus punir os outros, mas também permitir que Deus o confronte. Ele não quer vitória a qualquer custo, quer que a verdade prevaleça. Essa atitude é rara hoje. Vivemos num tempo em que as pessoas querem ter razão, mesmo quando erram. Mas Davi nos ensina que é melhor ser corrigido por Deus do que ser exaltado pelo erro. Em qualquer conflito, familiar, profissional ou espiritual, o melhor caminho é orar: Senhor, se eu estiver errado, corrige-me. Se estou sendo injustiçado, defende-me. Quando a justiça vem das mãos de Deus, ela é perfeita e traz paz ao coração. E é justamente isso que Davi expressa no verso seguinte, reafirmando que, se for culpado, está disposto a enfrentar as consequências. Mas se for inocente, espera o livramento divino. Em Salmo 7, verso 5 diz: persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Aqui, Davi chega ao ponto máximo de entrega. Ele declara que se for realmente culpado, então que o inimigo prevaleça. É como se dissesse: Senhor, se eu tiver agido com injustiça, aceita que eu sofra as consequências. Essa é uma declaração forte e rara. Poucos teriam coragem de colocar a própria reputação e glória nas mãos do julgamento divino. Mas Davi não tem medo, porque sabe que Deus é justo. Ele prefere ser julgado por Deus do que pelos homens. Quantas vezes tentamos controlar o que os outros pensam de nós, lutando para manter a nossa glória intacta? Mas Davi nos mostra um caminho diferente, o da rendição total. Quando confiamos que Deus é justo, não precisamos provar nada a ninguém. Podemos dizer com paz: Senhor, tu conheces o meu coração. Se errei, me corrija. Se fui fiel, me defende.
Essa é a postura que transforma o coração e abre o caminho para o agir de Deus. E é a partir dessa entrega que o tom do salmo muda. Davi deixa de se justificar e passa a clamar para que o Senhor se levante como juiz justo sobre toda a terra. Em Salmo 7, verso 6 diz: Levanta-te, Senhor, na tua indignação, exalta-te por causa do furor dos meus adversários e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Aqui o salmo ganha intensidade. Davi clama para que Deus se levante, não como um homem irado, mas como o juiz do universo que defende o justo e confronta o mal. A expressão levanta-te é uma figura de autoridade. É o momento em que Deus se põe em ação, intervindo nas causas humanas. O salmista pede: desperta por mim para o juízo que ordenaste. Não é um pedido de vingança, mas um apelo à justiça divina, que Deus revele o que está oculto e traga luz onde há mentira. Todos nós já enfrentamos situações em que fomos injustiçados e clamamos para que Deus fizesse algo. E Davi nos ensina que podemos orar com confiança, pedindo que o Senhor se levante por nós. Mas é importante entender: quando Deus se levanta, Ele não age apenas contra o ímpio, Ele age em favor da verdade. Por isso, quem confia no juízo de Deus não teme o resultado, pois sabe que Ele julga com retidão e sempre fará o que é certo. E no próximo verso, Davi amplia essa oração. Ele reconhece que o juízo de Deus não se limita a ele, mas alcança toda a humanidade. Em Salmo 7, verso 7 diz: Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. Aqui, Davi reconhece que o juízo de Deus é universal. Quando o Senhor se levanta, todas as nações são afetadas. Os povos se reúnem ao redor da sua presença e reconhecem a sua autoridade. É uma imagem poderosa. Deus se assentando em trono de justiça, observando e julgando com retidão. Quando Davi diz: volta-te para as alturas, ele está pedindo para que o Senhor assuma novamente o seu trono, exercendo domínio e restauração. É como se dissesse: Deus, mostra ao mundo que o Senhor continua governando, que nada está fora do teu controle. Em tempos de confusão e injustiça, é comum sentir que o mal está vencendo. Mas esse verso nos lembra que o trono de Deus nunca esteve vazio. Ele continua reinando sobre tudo e todos, mesmo quando parece ausente. Por isso, em vez de se desesperar com as notícias ou com a corrupção humana, o justo se volta para o alto e diz: Senhor, reina sobre nós outra vez. Essa oração traz consolo e esperança, porque afirma que o governo final pertence a Deus. E é justamente sobre esse reinado justo que Davi continua a refletir no verso seguinte, onde declara que o Senhor julga com retidão e conhece o coração de cada pessoa. Em Salmo 7, verso 8 diz: O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Davi reconhece que Deus é o juiz de todos os povos, mas, ao mesmo tempo, ele é pessoal. O mesmo Deus que governa o mundo inteiro conhece o coração individual. Davi, então, se submete: Julga-me, Senhor. Ele não teme o juízo, porque sabe que vive em integridade diante do Senhor. Aqui está uma das maiores lições espirituais. O justo não teme o julgamento de Deus, porque confia na sua graça e verdade. Quem anda em sinceridade pode orar com paz: Senhor, vê o meu coração. Quantas vezes oramos para que Deus julgue os outros, mas evitamos pedir que Ele nos examine? Davi faz o oposto. Ele se coloca à disposição de Deus. Essa é a atitude de quem vive com transparência espiritual. Em um mundo onde muitos escondem intenções por trás de aparências, o cristão é chamado a viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. E o mais bonito é que Deus não busca perfeição, mas sinceridade. Ele conhece os corações que o amam e os defende no tempo certo.
E é com esse senso de justiça divina que Davi faz uma oração importante no verso seguinte, pedindo que a maldade dos ímpios cesse e que o justo seja fortalecido. Em Salmo 7, verso 9 diz: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. Aqui, Davi clama para que a maldade tenha um ponto final. Ele não deseja vingança pessoal, mas justiça divina. A palavra rins, no hebraico, simboliza o íntimo das emoções e intenções humanas. Davi está dizendo: Senhor, tu conheces o mais profundo do ser. Julga com verdade, porque nada te é oculto. Essa é uma oração que nasce da confiança, não do ódio. Ele não pede que o ímpio seja destruído por capricho, mas que o mal não prevaleça e o justo seja firmado. Também nós, ao ver a injustiça, podemos clamar: Senhor, põe fim ao mal e fortalece o justo. Em um mundo onde a corrupção, a mentira e a violência parecem aumentar, precisamos lembrar que Deus ainda governa e Ele continua provando os corações. Pode parecer que o mal prospera por um tempo, mas a justiça de Deus é infalível. Ele vê as intenções ocultas, separa o que é verdadeiro do que é aparência e sempre sustenta aquele que caminha com sinceridade. E no próximo verso, Davi reafirma essa confiança, declarando que Deus é o seu escudo e protetor, aquele que defende o justo de coração. Em Salmo 7, verso 10, diz: O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Davi declara sua confiança de forma simples e poderosa. Ele entende que sua proteção não está em exércitos, estratégias ou alianças humanas, mas em Deus. O escudo representa segurança e defesa, algo que o cobre completamente contra os ataques. Quando ele diz que o Senhor salva os retos de coração, está afirmando que a verdadeira proteção vem de quem anda com sinceridade diante de Deus. O coração reto não é o coração perfeito, mas o coração alinhado à vontade do Pai. Hoje, muitos confiam em coisas passageiras, status, dinheiro, conexões, reputação. Mas Davi nos ensina que o único escudo realmente eficaz é a presença de Deus. Ele é quem nos protege das palavras injustas, dos ataques espirituais e das tempestades da vida. Se o seu coração está firme no Senhor, pode ter certeza, nenhuma arma forjada contra você prosperará. E é por confiar nesse Deus justo que Davi continua exaltando o caráter dele, reconhecendo que o Senhor é um juiz que age todos os dias, observando e corrigindo com sabedoria. Em Salmo 7, verso 11 diz: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias contra o ímpio. Aqui Davi reforça o caráter de Deus. Ele é justo. Isso significa que não é indiferente ao mal, nem se deixa enganar pelas aparências. Sua justiça é perfeita, constante e diária. Ele observa, pesa e age no tempo certo. Quando Davi diz que Deus se ira todos os dias contra o ímpio, não fala de uma raiva humana, mas da santidade de Deus reagindo ao pecado e à injustiça. A ira divina é a expressão do seu amor pela verdade e da sua intolerância ao mal. Vivemos num tempo em que muitos confundem a paciência de Deus com a ausência de juízo. Mas este verso nos lembra: Deus continua vendo tudo e sua justiça não falha. Se ele ainda não agiu, é porque dá tempo para arrependimento, não porque o mal vencerá. A ira de Deus é também sinal de esperança, porque mostra que ele não ignora o sofrimento dos justos. Podemos descansar sabendo que, mais cedo ou mais tarde, o Senhor fará justiça perfeita. E é exatamente isso que Davi descreve nos versos seguintes: como Deus lida com aqueles que persistem no pecado e se recusam a mudar. Em Salmo 7, verso 12 diz: Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já armou o seu arco e está aparelhado. Aqui Davi fala de algo muito sério. A paciência de Deus não é ausência de justiça. Ele dá tempo para o arrependimento, mas há um limite.
Quando o homem persiste no pecado e rejeita o chamado à conversão, o juízo de Deus se prepara. A imagem da espada e do arco aponta para o juízo iminente. É como se Deus dissesse: esperei o teu arrependimento, mas se continuares endurecido, a minha justiça se cumprirá. Esse versículo é um lembrete poderoso sobre o equilíbrio entre graça e justiça. Deus é paciente, cheio de misericórdia, mas também é santo e justo. Ele nos chama todos os dias para nos voltarmos a Ele antes que a espada da consequência nos alcance. Em tempos de impunidade e relativismo, o Salmo 7 nos lembra que Deus não dorme. O bem e o mal não têm o mesmo destino. Quem se arrepende encontra perdão. Quem persiste no erro colhe o fruto de suas escolhas. E é exatamente isso que Davi desenvolve no verso seguinte, mostrando que o juízo de Deus é preparado contra aqueles que insistem em fazer o mal. Em Salmo 7, verso 13 diz: e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Aqui, Davi continua a imagem do verso anterior, mostrando que o juízo de Deus não é uma ideia abstrata, é real e certo. As armas mortais e as setas inflamadas representam a justiça divina se manifestando contra aqueles que persistem na maldade, especialmente os que perseguem e oprimem os inocentes. É uma forma poética de dizer que ninguém pode zombar eternamente da paciência de Deus. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Esse versículo nos ensina que o mal pode parecer vitorioso por um tempo, mas jamais escapará da justiça divina. Quando vemos injustiças prosperando, precisamos lembrar: Deus não perdeu o controle. Ele sabe o momento certo de agir e de restaurar o equilíbrio. E essa certeza nos traz paz, porque sabemos que o juiz de toda a terra sempre fará o que é justo. Gênesis 18, 25. Nos próximos versos, Davi muda o foco e nos mostra uma verdade profunda. O próprio ímpio, muitas vezes, é atingido pelas consequências do seu próprio pecado. Em Salmo 7, verso 14, diz: eis que ele está com dores de iniquidade, concebeu o mal e deu à luz a mentira. Aqui Davi usa uma metáfora poderosa. O ímpio é como uma mulher em trabalho de parto, mas em vez de gerar vida, gera destruição. Ele concebe o mal e dá à luz a mentira. Isso mostra que o pecado é um processo. Começa como um pensamento, cresce em segredo e, se não for interrompido, se torna uma ação que produz consequências. Essa imagem também revela que o pecado nunca é estéril, sempre gera algo e geralmente é dor. Essa verdade é muito atual. Ninguém cai no pecado de um dia para o outro. Primeiro vem a semente, uma má intenção, uma palavra maldosa, uma decisão fora da vontade de Deus. Se não houver arrependimento, isso amadurece e dá à luz resultados amargos. Mas há uma boa notícia. Assim como o mal tem um ciclo, o bem também tem. Quando semeamos fé, perdão e amor, o que nasce é vida e paz. Por isso, vigiar os pensamentos e o coração é uma forma de impedir que o mal se desenvolva dentro de nós. E é justamente isso que Davi mostra no próximo verso. Como aquele que cava o mal acaba caindo na própria armadilha que construiu. Em Salmo 7, verso 15 diz: cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. Davi descreve aqui o princípio espiritual da retribuição divina. O mal que alguém planeja para os outros acaba voltando contra si mesmo. A imagem é clara. O ímpio cava uma cova para destruir outro, mas acaba caindo nela. É a própria armadilha se voltando contra o Criador. Essa é uma das leis mais visíveis da justiça de Deus. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Quantas vezes vemos isso acontecer? Pessoas que agem com maldade, intrigas ou mentiras e depois sofrem as consequências do próprio erro. Não é castigo automático,
é a colheita natural de uma vida afastada de Deus. Por outro lado, quem planta justiça, amor e perdão, colhe paz e graça. Deus é justo. Ele não deixa impune o mal e não esquece o bem feito em nome dele. E no próximo verso, Davi reforça essa ideia, mostrando como o próprio pecado se transforma em instrumento de destruição para o ímpio. Em Salmo 7, verso 16 diz: "A sua malícia lhe cairá sobre a cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria fonte." Davi conclui a parte de juízo do Salmo, reafirmando que o mal sempre retorna ao seu autor. O que ele chama de malícia e violência são como flechas que o ímpio mesmo disparou, mas que acabam voltando contra ele. Essa é a justiça divina em ação. O mal é autodestrutivo. Esse princípio é atemporal. Quando alguém insiste no erro, na mentira ou na injustiça, acaba sendo ferido pelas próprias escolhas. Mas, para o justo, essa é uma mensagem de consolo, porque mostra que não precisamos lutar com as mesmas armas do mundo. Deus é justo e sabe reverter o mal em favor daqueles que o amam. Por isso, em vez de buscar vingança, o cristão descansa na promessa de Romanos 12, 19. "A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor." E depois de refletir sobre a justiça e o juízo de Deus, Davi encerra o Salmo 7 de forma gloriosa, não com medo, mas com louvor. Ele reconhece que mesmo em meio à dor e às injustiças, o Senhor continua sendo digno de adoração. Em Salmo 7, verso 17 diz: "Louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo." Depois de clamar, de se examinar e de confiar na justiça de Deus, Davi termina o salmo com adoração. Ele não espera a vitória para louvar. Ele louva antes de ver o resultado. Isso revela uma fé madura. Quem confia em Deus sabe que a justiça virá, mesmo que ainda não tenha acontecido. O foco muda completamente. O olhar que antes estava nos inimigos, agora está em Deus. Davi entende que a justiça do Senhor é motivo suficiente para adorar. Ele chama o Senhor de Altíssimo, uma expressão que reconhece a soberania total de Deus sobre todas as coisas. Esse verso nos ensina um segredo espiritual poderoso. O louvor é a resposta do justo, mesmo em meio à dor. Enquanto o ímpio se perde em murmuração, o justo encontra força na adoração. Adorar quando tudo vai bem é fácil. Adorar quando somos injustiçados é sinal de fé genuína. O louvor muda a atmosfera, cura o coração e nos lembra que Deus ainda está no trono e que Ele sempre faz justiça aos que nele confiam. Ao olharmos para o Salmo 7, aprendemos com Davi o caminho da confiança em tempos de injustiça. Ele nos mostra que mesmo quando somos acusados falsamente ou feridos por palavras e ações injustas, podemos entregar tudo nas mãos de Deus. A justiça humana pode falhar, mas a divina nunca erra. O Salmo 7 nos ensina a orar com sinceridade, a examinar o coração, a confiar na justiça do Senhor e, acima de tudo, a terminar com louvor. Deus é o escudo dos que têm o coração reto e o juiz que sempre age no tempo certo. Por isso, em vez de guardar rancor, guarde fé. Em vez de buscar vingança, busque descanso em Deus, porque Ele defende os justos e transforma o mal em vitória. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e a sua casa. Que este salmo renove em você a confiança na justiça divina e traga paz ao seu coração, mesmo quando tudo parecer injusto. Continue caminhando conosco nesta série Salmos Explicados, estudo bíblico e devocional completo. No próximo episódio, vamos avançar para o Salmo 8, um cântico de adoração e maravilhamento diante da grandeza de Deus. Nos vemos na próxima oração.